obrigado, Leonardo, pela apresentação. As suas desculpas estão aceitas, eu sei como são essas questões de organização. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite que me foi feito pela Senacom e quero fazê-lo de maneira muito especial em nome da professora, colega e amiga, né, que agora ocupa o cargo de secretária, que é a professora Juliana Domingues, com quem eu tenho um excelente relacionamento e enorme admiração. Então, Juliana, te cumprimento pela atuação, pela organização desse evento e pela alegria do convite que me foi feito para dialogar nessa mesa junto com amigos que estamos aqui numa luta de alguns meses já em relação a um eventual retrocesso que a tutela coletiva, especialmente de consumo, corre o risco de sofrer, seja no plano jurisprudencial, seja no plano legislativo. De modo, então, que eu cumprimento de maneira muito efusiva ao Dr. Cláudio Pires e ao Dr. Fernando Martins, que conheço já de longa data, e também a doutora Mariane, que eu obviamente já conhecia de nome, mas tive o prazer de ouvi-la e vê-la também aqui hoje pela primeira vez. Então é uma honra para mim estar nesta mesa. Mesa essa que me parece muito oportuno, queria registrar já isso de saída, que congrega as associações, né, MP, Ministério Público, Brasilcom, as associações todas de defesa do consumidor, dos consumidores brasileiros. Eu também faço aqui um registro, falando das associações e da importância dessa luta, como a própria doutora Mariane acabou de mencionar, o empenho que o Instituto de Defesa Coletiva, que tem como sua presidenta a doutora Lilian Salgado, que deveria estar nessa mesa também, mas em razão de outros compromissos não pôde, me parece que é fundamental esta união. Eu estou aqui para tentar tratar de alguns temas, inclusive de natureza técnica, mas me parece que os maiores desafios que a tutela consumerista enfrenta atualmente é muito mais de ordem política e organizacional do que propriamente técnica, como eu vou tentar mencionar nesta minha fala. Então, eu quero, na linha do que já foi, digamos, criado o precedente aqui nessa mesa, dos que me antecederam, eu quero também focar a minha fala em relação a dois aspectos da tutela coletiva consumerista que são extremamente atuais e, repito, preocupantes. O primeiro deles é o tema 1075, recurso extraordinário com repercussão geral admitido pelo STJ e pautado para julgamento no mês de março, 1075, que diz respeito aos limites territoriais da coisa julgada e, na sequência, alguns aspectos dos dois PLs que também estão em tramitação no Congresso Brasileiro. Portanto, meu primeiro escopo, o tema 1075, os famosos limites territoriais da coisa julgada. Veja, como eu tenho sempre dito nos momentos acadêmicos que falo sobre esse assunto. Este é um tema que praticamente não tem nenhuma discussão ou divergência acadêmica. Os acadêmicos brasileiros, em 99,9% dos casos, entendem que a limitação territorial da coisa julgada é, em primeiro lugar, inconstitucional, porque viola uma série de garantias constitucionais, isonomia, acesso à justiça, segurança jurídica, tutela mais favorável, seja do consumidor, do meio ambiente. Então, praticamente não há discussão em relação às inconstitucionalidades, que são várias. E a outra dimensão, como também já foi bem aqui lembrado pelo meu amigo Fernando Martins, do ponto de vista sistemático da tutela coletiva, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, ele é anterior e mais restrito do que o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Então, qualquer interpretação sobre conflito normativo vai dizer que o artigo 103, que não tem nenhuma restrição territorial, se aplica a todas as ações em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, inclusive as consumeristas. Esta é, inclusive, a posição atual do STJ. O STJ não aplica nenhuma restrição territorial, jurisprudência pacífica, até que o Supremo Tribunal Federal, como já foi aqui mencionado, admitiu
o recurso especial com repercussão geral e que está em julgamento. Eu queria destacar alguns aspectos desta temática. Como já foi dito aqui, né, esta é uma ação que originalmente foi proposta pelo IDEC, portanto, é uma verdadeira ação coletiva, é uma autêntica ação para a defesa de interesses individuais homogêneos, porque trata da tutela de todos os consumidores relativos àquele mesmo tipo de contrato. Vejam, estou até frisando isso para dizer que não há nenhum sentido técnico, não há nenhuma justificativa que diga que deva haver uma restrição ao órgão jurisdicional competente para julgar aquela demanda. O fato é que houve uma confusão, que me parece que é uma clara estratégia do grande litigante, em fazer ver ao Supremo Tribunal Federal que existiam outros precedentes da própria Corte que declaravam a constitucionalidade do artigo 16. Isto não é verdade. Eu tive a oportunidade de analisar detidamente este caso. Seja uma ADI na qual não foi proferida a decisão liminar, ADI contra a Lei 9494 de 1997. O fato de não ter sido concedida a liminar que declarasse, que poderia ter declarado constitucional esse artigo 16, não significa que o silêncio do Supremo torna a regra constitucional. Então, não é verdade que o Supremo já tem posição firmada sobre a constitucionalidade do artigo 16. Assim como não é verdade que, quando o Supremo julgou os casos anteriores que restringiram a eficácia da coisa julgada aos associados que autorizassem a associação autora a propor a demanda, o Supremo disse claramente que a ratio decidendi desta decisão só se aplicaria para os casos em que as associações atuassem como representantes de seus associados e não como substitutas processuais de toda a coletividade. Ou seja, esses casos, tema 82, tema 499 do Supremo Tribunal Federal, não se aplicam à tutela coletiva. Portanto, não há nenhuma relação destes casos com o caso presente no tema 1075, ação proposta pelo IDEC. Qual é o problema? Que isto é muito pouco mencionado, é que o próprio Supremo Tribunal Federal tem outro precedente, também com força de precedente como recurso extraordinário, com repercussão geral, que diz que as discussões sobre limites territoriais da coisa julgada coletiva são discussões infraconstitucionais e não constitucionais. Exatamente na mesma linha do que tem sido defendido em nome da não admissibilidade deste recurso extraordinário. Então, vejam, me somo aqui a todas as condicionantes que o doutor Fernando Martins já mencionou sobre a inadmissibilidade desse recurso extraordinário, para acrescentar uma mais, que é a posição do próprio Supremo Tribunal Federal, entendendo que este é um tema infraconstitucional. O que nós tivemos foi, desde a admissibilidade, um déficit de participação tremendo da parte dos consumidores, da parte daqueles que realmente não têm condições, que são aqueles sujeitos hipossuficientes e que a sua organização, inclusive, impacta na defesa desses interesses processuais. E o que nós tivemos foi um caso interessantíssimo de como a união dos sujeitos que atuam na defesa do consumidor é determinante para o impacto jurisprudencial desses temas. O que nós tivemos, e aqui é preciso mais uma vez relembrar o papel fundamental da Senacom, o papel fundamental das associações civis, o papel fundamental do Conselho dos Procuradores de Justiça dos Estados Brasileiros, das associações civis, dentre elas o Instituto de Defesa Coletiva, que se organizaram e, de forma maciça, revelaram ao relator o déficit de participação. Este caso deveria ter sido julgado em dezembro do ano passado, foi retirado de pauta e foram admitidos alguns amici curiae. Isto já é uma vitória para a tutela consumerista, para a tutela coletiva de modo geral. O que aconteceu nesta admissibilidade?
Basicamente, o relator admitiu alguns amici, mas vejam, todos eles relacionados a entes ou a coletividades envolvendo órgãos públicos ou servidores públicos. O Ministério Público é muito importante que faça essa defesa, mas também confederação de servidores, conselhos dos procuradores de justiça. Me parece que ainda é uma questão pendente uma organização mais coesa e mais firme das associações em defesa do consumidor, para que alguma delas ou algumas delas sejam admitidas, porque isto é fundamental. Repito, as questões aqui não são discussões de ordem técnica, nós temos N motivos para dizer que, tecnicamente, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública ele é inconstitucional. O que nós precisamos é discutir do ponto de vista dos impactos que esse julgamento terá, do ponto de vista do jogo político que pode estar por trás desse processo, como os consumidores podem ser afetados de forma muito negativa. Essas são as minhas observações sobre esse tema. Segundo tema, que tento fazê-lo aqui da maneira mais rápida possível, para que, se houver debate, nós possamos fazê-lo, diz respeito aos dois PLs, dois projetos de lei que visam reformar a tutela coletiva brasileira. Um deles é de autoria do Conselho Nacional de Justiça, que é o PL 4441, e o segundo é de autoria de um deputado, Paulo Teixeira, aqui do estado de São Paulo, que é o PL 4778. Ambos na verdade, me desculpe, aqui a sequência, os números são opostos do que eu acabei de dizer. Na verdade, ambos os projetos são extremamente prejudiciais à tutela coletiva, tal como nós temos hoje. Sobretudo em relação às ações propostas por associações civis. É claro que aquele projeto do deputado Paulo Teixeira é menos pior do que o projeto do CNJ. Mas nós, a doutrina brasileira, a doutrina coletiva brasileira, já tem feito inúmeras críticas em relação aos dois projetos. E aqui vou fazer referência, eu concordo integralmente com todas as críticas e pontos que foram levantados pelo Dr. Cláudio, não só em relação à prescrição, à não interrupção da prescrição, mas também às custas processuais. Isto pode ser absolutamente fatal para as associações civis que são indispensáveis para a tutela coletiva. E eu agregaria um terceiro elemento, que para chamar a atenção de todos, que é em relação aos requisitos para o que foi chamado de representatividade adequada. Em todos os projetos há um condicionamento excessivo à atuação das associações de modo geral e, portanto, também as consumeristas. Se vocês lerem a exposição de motivos do projeto de lei CNJ, está claríssimo nessa exposição de motivos que o CNJ entende que há um uso abusivo das ações coletivas pelas associações civis. E está falando aí de maneira muito direta das associações civis consumeristas. Isto precisa ser repudiado de maneira veemente, de maneira séria e organizada por todas as associações civis, e me parece que até o Ministério Público, que digamos, um grande parceiro das associações civis, porque não é isto que nós vemos nas associações civis brasileiras. O que nós vemos é o contrário, é um déficit de participação, que muitas vezes está relacionado até mesmo a questões econômicas e de organização. O que nós teríamos que fazer, então, é estimular esta atuação e não, como tem feito esse projeto, desestimular e colocando óbices a uma atuação processual. Portanto, me parece, eu faço aqui referência expressa a todos os retrocessos que foram apontados pelo Dr. Cláudio, mas em função do meu tempo não vou poder aprofundar alguns outros elementos, mas me parece, fica aqui a minha recomendação, digamos assim, que seja a Senacom, seja o Ministério Público ou as associações, que se reúnam da maneira mais célere e organizada possível para fazer um combate aos retrocessos que podem estar em vias de acontecer, contidos, inseridos nesses dois projetos de lei. A academia tem feito, já existem
grupos, eu inclusive participo de um grupo que está propondo um substitutivo desses projetos de lei, tentando facilitar a defesa coletiva de modo geral e inclusive a consumerista, mas me parece que a Senacom, o Ministério Público e também as associações devem cumprir um papel indispensável na discussão em relação a esses dois projetos de lei. Era isso que eu queria mencionar dentro do tempo que me foi concedido. Mais uma vez agradecendo o convite, que, repito, faço em nome da secretária professora Juliana, e devolvo a palavra ao Leonardo, o mediador dessa mesa. Muito obrigado.